Olá, minhas amigas, meus amigos, profissionais da mineração, amantes deste maravilhoso mundo da extração mineral. Hoje nós vamos ter uma aula especial e vamos falar sobre os fatores que afetam a qualidade da perfuração. E vamos começar aqui com a precisão da perfuração. Tá? É muito comum, aí, quem trabalha na área vê aí, grande parte dos problemas no desmonte, eles estão ligados o quê? À precisão da perfuração. E nessa figura aí, que ela é bastante explicativa, bastante clara, nós temos o quê? O furo verde aí, ou o quadradinho verde aí, essa cor verde, que seria o furo planejado no plano de fogo. Aí nós vemos o laranja, que seria erro de marcação. Depois você pode ter erro de emboque, erro de alinhamento, erro de profundidade e também desvio de furo. E vamos começar aqui falando sobre o erro de marcação. O erro de marcação ele é muito comum, porque você no escritório, você lá na sua mesa, lá no seu computador fazendo seu plano de fogo, você estabelece a malha, as distâncias, tudo bonitinho, conforme essa figura que aí está. E, de posse disso aí, você vai passar para o seu encarregado, para o blaster ou para a pessoa que vai marcar o fogo na área lá, vai fazer a marcação na área lá. Aí chega lá, o rapaz faz o seguinte, marca desta forma. Você não foi conferir. O operador da perfuratriz chega, vê a marcação, também não fala nada e toca o pau na perfuração. Então, pessoal, já viram o que vai acontecer, né? Você saiu de uma condição que deveria ser desta forma, que foi o seu planejado, e o marcado e realizado foi dessa forma. Então, aí já começam os erros, já começam os problemas no desmonte. Agora nós vamos ver o quê? Sobre a precisão na perfuração. Então, como nós vimos no primeiro slide lá, as várias possibilidades, você tem também o quê? Alinhamento do mastro, alta pressão de avanço, colarinho, tipo de material de extensão, a qualidade do material de extensão, do equipamento seccionado, ela é muito importante, ela influencia na perfuração, o posicionamento da perfuratriz e a propriedade da rocha. Por isso que é importante você conhecer muito bem as propriedades da sua rocha. Eu falei em aulas anteriores a respeito da geologia, muitas vezes você tem um mergulho da camada num sentido. Então você tem uma bancada favorável ao desmonte. Só que à direita ou à esquerda, esse mergulho já não é o mesmo da sua frente. Então você precisa ter um outro plano de perfuração, tá, para atender o quê? As necessidades impostas pela geologia, ou seja, impostas pela propriedade da rocha. Setup ou alinhamento. Ó, aqui é claro, deveria ser, eu vou pegar um laserzinho, aqui deveria ser o furo original. Ó. Só que no alinhamento da perfuratriz lá, o operador colocou de tal forma que o seu furo veio para cá. A olho nu, você não consegue ver isso aqui. Você precisa de quê? De software, você precisa de equipamentos especializados, tá? De sondas aqui que vão penetrar no fundo, aí vão medir essa distância aqui. Isso aí eu já comentei em algumas aulas minhas. No YouTube, eu falo inclusive de empresas que fornecem software para detecção dessas falhas aqui. Tá? Então, esse aqui já é um problema sério, ó, porque se o seu afastamento deveria ser esse aqui e ele está dessa forma aqui, você pode ter certeza que, vamos ver aqui uma canetinha aqui, você pode ter certeza que você vai ter um baita de um repé aqui, ó. Tá? Porque esse furo aqui não vai ter a mesma força para arrancar todo esse material aqui, ó. Por quê? Porque ele foi feito de uma forma errada, tá? Quando você calculou para tirar isso aqui, o operador fez de forma que aí, desse jeito. Então, isso aqui, meu amigo, é problema. Continuando, um outro problema. O colarinho, ou seja, quando você vai embocar o furo lá, o furo deveria ser isso aqui, ó. Tá vendo essa seta verdinha aqui, ó? Aqui deveria ser o furo. Só que você tem folga aqui no centralizador
e esse bit ele começa a oscilar de lá para cá, de lá para cá, e você começa o seu furo aqui, ó, dessa forma aqui, para depois acertar. Então, é mais um problema que você vai ter, tá, com a furação. Profundidade. Profundidade, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é muito importante. Tá? Nem sempre você tem a sua praça totalmente plana. Então, o operador vem com a perfuratriz aqui, ó, bonitinha, novinha, limpinha, assim. Aí aqui tem uma descida, aí ele faz o furo aqui na metragem. Tá? Aqui já está o buraco mais embaixo aqui, ele aproveita e desce. Tá? Na subida aqui. Então, olha aqui, ó. Quando você detonar, isso aqui não vai arrancar. Aqui vai fazer um, uma coisa aqui que eu vou te contar. Então, você vai ter no plano inferior a mesma porcaria de piso que você tem aqui no plano superior. Por falta de quê? De observação, de acompanhamento, por falta de topografia para auxiliar. Então, se você não tiver acompanhamento topográfico, tá? Porque nem todo mundo tem uma perfuratriz aqui que tenha laser, que tenha clinômetro, que tenha isso. Nem todo mundo, nem toda empresa tem uma perfuratriz desse tipo. Uma parte aí, de grandes empresas que eu vejo aí, é rock cortando na alta. Só que os gabaritos são. Depois eu vou fazer um desenho no gabarito aí para você na próxima aula aí, ou no final do curso aí, eu vou mostrar algumas coisas aí para vocês interessantes de observar, para vocês não fazerem a mesma cagada aí na empresa de vocês. Então, se eu furo não respeitando a profundidade correta aqui, eu nunca vou ter um piso ideal para a minha praça. Sempre vai ser buraco na praça aqui. Esse buraco aqui, isso aqui é problema sério, porque quando o caminhão for passar aqui, isso vai dar problema. Então aí você vem e enche aqui, ó, tudo aqui, ó. Enche de material fino aqui, ó. É para ficar uma pista muito bonitinha, tá? No fogo seguinte, na hora que for furar isso aqui, ó, já deu problema de emboque do furo. Então, bit influencia, influencia. Tamanho, diâmetro da haste, influencia, influencia. Aqui nós podemos ver aqui, ó, desvio do furo em função do bit com uma haste T38. Então, se você tem um bit guia, tá? Você pode ter um desvio em 15 metros de até, no máximo, 2%. Já não tendo o bit guia, tá? Se é um bit de botão, retrátil e tal, isso aí já aumenta. E vamos aqui, ó. Um bit de botão normal, que é o mais utilizado nas perfurações aí, ó. Bota um bit, esse aqui, ó, normal. Você pode ter até 7% de desvio em 15 metros. O que é isso? É muita coisa, companheiro. É muita coisa. Minha amiga, você que está na frente da perfuração, fica atento a isso aqui. Fica atento mesmo, porque você pode comprometer todo um desmonte. Às vezes você vê na fotografia aí, nas redes sociais, você vê uma série de fogos aí, coisa mais bonita, não lança, não tem ejeção, tampão, não tem isso, tem aquilo. Mas ninguém mostra depois que retira o material, como é que ficou o piso, não. Não mostra a quantidade de matacão que ficou na praça, não mostra nada disso. Então, o fogo ele é muito bonito na hora que você detona. Agora, para mim, o fogo é bonito quando você retira todo o material e não sobra cagada nenhuma na bancada. E vamos chegar aqui, ó, no custo. Você vê, um custo de perfuração, tá? A mão de obra é 5%. A maioria das empresas não investe em treinamento desse pessoal aqui, ó. E é fundamental, porque um operador bem treinado, ele dá lucro. O custo de capital, ou seja, o custo para aquisição e depreciação do equipamento, ele está em torno de 30% a 35%. A manutenção 5 a 10%, combustível 5%, equipamento seccionado de 5 a 10% e o explosivo 45 a 50. Então você tem aqui, ó, num desmonte, tá? 50% é perfuração e 50% é detonação. Agora, se eu não invisto aqui, ó, nesse 5% aqui, ó, isso aqui, ó, pode ficar alto. E isso aqui pode ficar mais alto ainda. Quando você pega um custo global de uma mineração, você vê, a perfuração, por que as pessoas não dão muita atenção para a perfuração? Não, ela é só 10% do custo. Mais 10% do custo explosivo, eu tenho aqui 20% do custo total da minha operação,
tá? Que se eu comprometer ele, esses 80% aqui, que são 30 de escavação, carga e transporte, e mais 50 aqui do beneficiamento, eles vão para o espaço. Tá? Uma perfuração mal feita, um fogo mal detonado, esse custo aqui sobe e esse custo aqui sobe. Então, economia, eu falo isso sempre nas minhas aulas, né? Você é chato, cara, você só fala coisa. Economia se faz nas mínimas coisas, tá? Você começa no que é pequeno aqui para você ter um resultado positivo aqui. E chegamos agora ao final dessa aula. A próxima nós vamos falar sobre cuidados adicionais com a coluna seccionada. Haste, luva, bite, punho, coroa. Muito importante isso. Até a próxima, meus amigos.